ele sabia que quando eu nascesse, eu iria herdar maldições, coisas ruins, eu ia herdar, e mesmo assim eu poderia traí-lo. Ele não nos deixou. Sabe, às vezes a gente não tem noção do nível de amor. Uma mãe que tem um amor pelo filho, o filho é rebelde, é desobediente. Ai, o filho entra na droga, na bandidagem, faz tudo errado, tudo que os pais ensinou, não segue. É uma tristeza para os pais enfrentar esse tipo de situação. Agora imagina Deus olhando para nós. Que tipo de amor que Deus tem para cada um de nós. Que tipo de amor. A gente julga os outros. Nós temos a tendência de selecionar as pessoas. Ah, essa aqui tudo bem, essa aqui não gosto, essa aqui é assim. Ah, essa aqui faz isso. E a gente se afasta às vezes de pessoas por causa das falhas. Mas Deus não faça de nós. Por nenhum motivo. Ele vai fazer de tudo para andar comigo. Deus quer fazer de tudo para andar contigo. Eu não sei como foi o teu dia, como está passando a sua vida. Não sei as guerras e batalhas que você está enfrentando. Mas é um tempo importante. Que a gente tem que aprender a ir no altar, na presença de Deus. E falar: Deus, eu sei que o Senhor me entende, mas eu não quero isso para mim. Eu quero que o Senhor mude o meu coração. Eu quero que o Senhor venha, Pai, e faça algo. Por isso que eu vou dizer o que Deus quer nesta unção, nesse mover Jacó, é algo sobrenatural. Porque apesar de todas as batalhas que esse homem teve, uma vida de tumultos, uma vida de perseguição e de tanta coisa, ele foi persistente. Ele lutou até ele alcançar o que ele queria. Ele queria Deus, mesmo aos trancos e barranco. E eu pergunto, qual é a atitude do nosso coração, a atitude do nosso, do meu, do seu coração? Porque a gente já chega na terra numa uma baderna. Quando a gente nasce, a mamãe e o papai já tem uma bomba de situações ao redor. Situações de dificuldades. Sabe? E eu tenho tudo para ser destruído, eu tenho tudo para entrar em rebelião, eu tenho tudo para entrar no pecado, me entregar para tudo quanto é coisa que não presta. Mas eu sei, quando eu sou tocado pelo Espírito Santo, quando eu vejo a Deus, Ele move o meu coração e Ele desperta a minha vida. E eu passo a compreender, opa, é a única solução, eu preciso dEle. Eu preciso dEle. Ele é o único que vem para preencher a minha vida, completar, me guiar, me orientar. Eu quero que você fale com Ele agora. Nós já estamos no meio do louvor, a gente já tem se preparado diante da presença de Deus. Aleluia. Mas individualmente, nós vamos ver o exemplo do profeta, da vida de Jacó, da história que ele viveu.
como que ele enfrentou as suas lutas, as coisas que ele alcançou e as coisas que ele não alcançou. E nós vamos olhar para nós e vamos ver, Senhor, o exemplo dele nesta situação eu quero. Mas o erro dele, eu vi as consequências, eu não quero. Eu tenho o direito de decidir nessa vida. Gente, as nossas decisões mudam tudo. As nossas decisões mudam a história da nossa vida e o nosso futuro. Em nome de Jesus. Eu quero que você fale com Ele. Que você clame. Que Deus possa ministrar na sua vida. Em nome de Jesus. Salmo 105 diz: cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Quais são as maravilhas de Deus? Será que eu enxergo? Às vezes a gente enxerga tantas coisas ruins que a gente não consegue enxergar tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele tem. Olha, e diz: glorificai-vos, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Quando nós aprendemos a sentir a presença de Deus e andar nos braços do Pai, nós somos ungidos. Gente, a paz que excede todo entendimento inunda a nossa vida. A paz. Você tem paz? Eu creio que o que mais o homem procura é ter paz. Poder ficar aí tranquilo. Não ficar triste, angustiado, cheio de culpas. Jesus veio arrancar as culpas da nossa vida. E veio trazer uma nova esperança, uma nova vida. Oh Deus. Pai, sela este lugar com a presença do Teu Espírito Santo. Venha trazer a Tua paz. Queremos deitar nos Teus braços, descansar em Ti. Queremos ser protegidos e guiados pela Tua presença. Queremos entrar no Santo dos Santos, na Tua presença agora, Pai. E clamamos, fala conosco em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam passeando agora no meio da igreja, ministrando e abençoando a vida de cada um. Que o Senhor venha estar abençoando também você que está conosco pela internet. Que você seja fortalecido e abençoado agora
Em nome de Jesus. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, olha, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Muitas vezes Deus lança juízo sobre nós, Deus lança juízo sobre a nossa casa, Deus manda juízo sobre muitas pessoas e muitas vezes o juízo e a maldição, ele tem um motivo. São consequências dos nossos atos. Mas Deus permite para que nós nos arrependamos. E nesta terra, enquanto eu estou vivo, eu posso me voltar e mudar o destino da minha vida, através da fidelidade e da obediência. Vocês estão entendendo? Gente, a lei é imutável. Aquele que seguir a lei será protegido e abençoado. Aquele que não seguir a lei será amaldiçoado. E isso é fato. Nós muitas vezes fazemos coisas que a gente não sabe. Amém? Nós fazemos coisas que a gente não conhece, não sabe. Por errando os nossos caminhos. Mas em nome de Jesus, por favor, agora, eu te peço, fecha os teus olhos. Consagra a sua vida ao Senhor. Se existe algo que é necessário no seu coração, que você teria que consertar, aproveita agora. A Bíblia diz que o teto está aberto, a unção vem sobre você e o Senhor vem a restaurar, restituir a sua história e a sua vida em nome de Jesus. Quando nós vemos a história, nós vemos que em toda a história Deus abençoou os seus servos, os profetas. Mas Deus é um Deus justo. Não é porque que Davi recebeu as bênçãos e o homem segundo o coração de Deus, e ele se arrependeu e se humilhou diante da presença de Deus, que as maldições, muitas delas vieram sobre a sua vida mesmo. Mesmo assim, é verdade, a sua casa foi horrível. Aquilo que o homem planta, ele colhe. A sua casa foi uma bagunça. Ele sofreu, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Eu preciso de entender que Deus abençoou também a vida de Jacó. Jacó, ele recebeu as bênçãos, ele se tornou homem muito rico. Ele alcançou muitas coisas, mas muitas coisas que ele alcançou foi através de falhas, de erros, mas ao mesmo tempo tentativas de acerto. Jacó acertava, depois ele desobedecia e ele voltava atrás, ele queria obedecer, ele queria acertar. Ele era uma pessoa de guerra interior, a sua alma era de guerra. Ele teve experiências fortes com Deus. Ele teve experiências fortes com Deus. Como eu disse, foram 5 encontros fortes
que mudaram a história de Jacó, até o ponto que Deus virou para ele quando entrou em guerra, que nós vamos trazer isso detalhadamente. Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Mas porque tu lutastes com Deus, agora o seu nome será Israel. E Deus mudou a história daquele homem. A carga da história da vida dele é horrível. E não é diferente de cada um de nós, porque nós temos muitas histórias, não temos falhas. Mas o Senhor está aqui. E o Senhor quer abençoar-te, honrar-te. Nós já falamos bastante que as experiências que Jacó teve foram fortíssimas. Gente, qual de nós já chegou diante da presença de Deus, viu o teto aberto, os anjos descendo e subindo numa escada, e o próprio Deus, em voz audível, vira para ele e começa a profetizar para a vida dele as bênçãos que vai vir sobre ele? Mas ele não merece? Eu pergunto, você merece? Será que eu mereço alguma coisa nessa vida? Eu mereço o inferno? Todos nós merecemos. A gente não peca, a gente não tem pensamentos ruins, a gente não tem atitudes erradas, a gente não comete falhas. Gente, nenhum de nós merece nada. Ah, não, eu sou bom. Não sou, não. Jesus diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Amém? Mas apesar disso, Ele quer transformar o seu caráter e a sua vida num homem bom. Ele quer. Para isso que Ele está aqui dentro do coração, através da pessoa de Deus, do Espírito Santo que é Deus. Ele está aqui dentro e nós é que atrapalhamos e impedimos a sua obra em nossa vida. Nós é que impedimos. Mas em nome de Jesus, nós temos que guerrear. Guerrear. Eu preciso de ir na presença de Deus e clamar. Gente, Deus falou com Jacó. E quando Deus falou com Jacó, ele estava fugindo da casa do pai, para o irmão não pegar ele, não matar ele. E Deus viu. E às vezes a gente está fugindo de tudo. Às vezes a gente podia estar numa cadeia hoje, ou está fazendo porcaria por aí. Mas Ele vai vir, porque se nós clamarmos a Ele, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não está escrito nas Escrituras, buscar-me-eis e me achareis, se fores perfeito, se fores correto, se não tiveres pecado, se não tiveres tomado decisões erradas. Ele não disse isso, Ele disse, buscar-me-eis se me buscares com todo o vosso coração. Eu quero que você fale com Deus. E é interessante que Deus, quando falou para Jacó mais de uma vez, Ele falou no sonho. Essa primeira experiência que ele teve foi quando ele sonhou. É por isso que eu sempre ensinei. Os sonhos são importantes. Deus fala através de sonhos. E muitos de nós temos que saber a história da realidade da nossa vida através dos sonhos que nós temos. Muitos não conseguem lembrar os sonhos. Mas tem gente que diz, eu nem sonho. Não é isso, você está muito desligado. O seu mundo físico está desligado do seu mundo espiritual. E Deus pode fazer com que haja um entrelaçamento entre as duas realidades. E você pode aprender a receber de Deus. Porque Deus, quando está com pressa, Ele fala através dos sonhos. Em nome de Jesus. Nós queremos andar no Espírito.
E quando ele relaxou e dormiu, Deus falou com ele. É incrível. Agora nós vamos orar. Eu quero dar oportunidade para você trazer diante da presença de Deus o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero que você possa ter a oportunidade agora de mostrar a tua fidelidade com Deus. Gente, nós temos que entender que quando há uma família enlaçada, amém? Quando há uma família unida, todos lutam pelo bem daquela família, daquela casa. Amém? Cada um faz uma parte. Cada um ajuda de uma parte. Porque ninguém pode fazer nada totalmente sozinho. Você não pode fazer nada sozinho. Eu não posso fazer nada sozinho. Todos nós dependemos um do outro. Uma igreja de Cristo, ela nunca vai se mover através de uma única pessoa, de um grupo pequeno. Eu quero dizer que cada pessoa é extremamente importante para desenvolver os ministérios e está desenvolvendo o propósito que Deus tem para essa terra, para este lugar. Você está entendendo? Você é importante. Você tem que saber que você é importante, que você faz parte. E uma forma da gente fortalecer a nossa vida cristã é através da fidelidade nos dízimos e ofertas. Porque o mundo é movido pelo dinheiro. As necessidades, ninguém pode viver se não tiver alguma coisa em dinheiro. Pode ter pouco, mas vai precisar de dinheiro para comer, para tudo. E foi Deus que estabeleceu dessa forma. Quando você ajuda a igreja e o ministério, você está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu como entrelaçado num corpo local. Em nome de Jesus, cumpre. E juntos nós desenvolvemos e crescemos no Senhor. Amém? Então eu dou oportunidade para você vir ao altar e trazer diante da presença de Deus o seu dízimo e a sua oferta. Ralabarabaiaraias. Oi, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu agradeço ao Senhor pela Tua presença. Eu agradeço ao Senhor, Pai, porque o Espírito Santo está neste lugar. Eu agradeço porque o Senhor tem se movido no meio da Tua igreja. E os Teus filhos neste lugar estão sendo enriquecidos pela Tua presença, abençoados, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco. Receba, Senhor, o nosso dízimo e oferta. Receba, Senhor, a nossa vida inteira no Teu altar. Receba, Senhor, e fala conosco, porque nós queremos agora, Pai, receber a Tua palavra em nosso coração. Santifica a igreja, o altar, em nome de Jesus. Amém. Convido você para se assentar e nós vamos trazer a continuidade. Eu tenho algo muito importante para dizer. Amém? Antes de dar continuidade, eu quero caminhar
em algo que é importante, que está ligado à minha alma. A minha alma e as minhas emoções. Como que eu me porto diante da vida? Como que eu me porto diante da vida? Nós vemos aqui um homem que nós já falamos, que Jacó fugiu da casa. Ele obedeceu porque ele foi para a casa de Labão, que era parente. E ele trabalhou 7 anos para alcançar a sua esposa. Foi 7 anos para pagar o direito até a sua esposa. E quando ele ganhou sua esposa, ele foi enganado. Ele então ganhou a primeira filha. E depois ele diz, depois de uma semana, você pode pegar aquela que você ama, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Uau! Significa que ele foi traído pelo seu sogro? Traído. Mas a história não para por aí. Nós vemos no capítulo 30, primeiro no 29, nós vemos que a Lia, que era a primeira esposa, ela deu à luz a um filho que chamou de Rúben. E ela disse, o Senhor atendeu a minha oração, a minha aflição. Porque ela estava dentro de uma casa, como esposa de um homem, apesar de ter sido enganado, o coração dela estava entristecido, porque este homem é meu marido, eu dou filho para eles, eu dou tudo para eles, mas ele não me ama. Ele ama outra. Mas a palavra de Deus diz que Deus abriu a madre de Lia, exatamente por causa do coração daquele homem. Na verdade, gente, olha só. Ela concebeu Rúben, ela concebeu Simão e Levi. 3 filhos. 4 filhos de uma vez, um atrás do outro. Mas no capítulo 30, versículo 1 diz, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Teve o quê? Inveja. Inveja é um sentimento maligno. Quando eu tenho inveja de alguém, eu gostaria de ter o que a outra pessoa tem. Eu gostaria de ser o que a outra pessoa é. Eu gostaria de alcançar, eu estou fazendo comparações. E a inveja, ela pode matar. A inveja é algo diabólico. E nós precisamos de ir no altar da presença de Deus e dizer, Deus, por favor, me proteja. E eu quero aprender a amar a mim mesmo como eu sou. Nós temos muitos sentimentos carnais nos relacionamentos. Sentimentos de inveja, de ciúmes. Muitas vezes, por causa da inveja, eu vou criar um desejo de vingança. E se eu tiver oportunidade, eu vou fazer maldade para aquela outra pessoa. Porque ela tem aquilo que eu não tenho. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus vai ter que tratar. Aqui nós vemos Raquel, a mulher que ele amava, mesmo assim ela não estava satisfeita. Mas também esse homem, meu Senhor, será que ele não estava dentro da mesma casa? Será que ele não estava andando com aquela mulher em casa e não viu que a outra tinha os 4 filhos? Ela não tinha nenhum filho, mas a palavra de Deus diz que ela desprezava Raquel, ela humilhava Raquel, porque ela tinha os filhos.
Você imagina na mesma casa um clima pesado como esse? Quando que nós vamos tratar com o nosso caráter? Gente, existem obras do Espírito, existem obras da carne. Em Gálatas fala sobre as obras. E nós temos que saber que todo tipo de ciúmes, todo tipo de inveja, corrompe, atrai demônios. Todos os sentimentos almáticos da nossa alma são portais aonde Satanás vai se alojar. Gente, uma pessoa invejosa é uma pessoa que não dorme. Ela vai deitar na cama e ela começa, os seus pensamentos começam a criar e a montar estratégias. E ela quer se vingar do que está qualquer coisa. E se a outra pessoa prospera, ela não se alegre com a prosperidade da outra. Ela quer de alguma forma maltratar. Gente, e nós somos torturados por Satanás. Porque se eu abro a porta para sentimentos carnais, eu estou abrindo a porta para Satanás. Por isso que o Senhor diz, andar no Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Mas aqui diz, quais são os desejos da carne? Alguns deles, elas são conhecidas. E todos nós temos sentimentos semelhantes a estes da carne. E aqui nós vemos, tem um tipo de sentimento que está ligado a um desejo na área sensual. A palavra diz prostituição, impureza e lascívia. São desejos carnais para satisfação do meu eu, da minha carne, da minha alma. É importante eu compreender que Deus nos criou perfeitos e completos. Você é perfeito e completo, assim Deus te criou. Mas cada um de nós tem heranças que vieram dos antepassados e da nossa personalidade, da formação familiar. É importante eu ter esse entendimento. Porque eu não sou perfeito, eu sou falho. Eu sou falho. E eu preciso de ir para a cruz. E eu preciso de morrer. Deixa eu dizer, por que um ser humano está desejando de uma forma intensa, satisfazer a sua concupiscência e os seus desejos sexuais? Nós somos seres sexuais. E nós fomos criados por Deus para ter relacionamentos e para que através desses relacionamentos formássemos uma família, nos sentíssemos amados e também pudéssemos gerar filhos, formando um laço de afeto com as pessoas. Isso é plano de Deus. Mas quando na nossa formação nós crescemos e passamos por falhas e por áreas que não foram supridas. Tem áreas que eu não sou suprida. Às vezes a minha mãe não me pegou no colo quantas vezes eu precisava. Às vezes a minha mãe teve que trabalhar quando eu era muito pequenininha e me deixou em casa com a avó, com a tia. Mas eu precisava da minha mãe. E eu não sei o porquê que eu tenho um sentimento que parece que tem um vazio dentro de mim. E eu não sei porquê desse sentimento, mas houve momentos quando eu tinha 2, 3 anos de idade que eu clamava, que eu chorava, mãe, 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 mãe. E a mãe não estava perto, ela não estava fazendo nada, ela estava trabalhando porque ela precisava, ou ela tinha coisas para fazer, e eu, mãe, 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 era um momento importante, e esse momento não foi suprido. Eu quero dizer, por causa destas falhas,
são geradas necessidades na nossa vida. Às vezes necessidades intensas. E eu corro atrás para tentar suprir a falta daquele buraco que ficou dentro do meu coração. E nós vimos aqui tantas confusões, tantas dificuldades na vida de Jacó. Aqui, gente, estas faltas e este vazio que tem na alma faz com que eu corra atrás de algo para me preencher. Uma pessoa vai procurar na lascívia. Eu estou precisando de amor. Alguém olhou para mim. Alguém me deu uma atenção especial. Eu preciso que eu seja suprido. Tem pessoas que não entram na área da sensualidade. Porque cada pessoa é um ser humano. Você não pode julgar o outro. Porque você não sabe quais são as faltas que nós tivemos na nossa formação. E quais são os buracos emocionais que estão dentro de cada um de nós. Jesus quer curar. A gente precisa de ter uma experiência forte com Ele. Para ser curado, muitas experiências. Para mudar o nosso interior. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso disso? Aqui diz prostituição, impureza e lascívia. Essa é uma área. Aí depois diz uma outra área, idolatria e feitiçaria. A idolatria e a feitiçaria está ligado à parte espiritual, a uma necessidade espiritual. Você foi criado por Deus, um ser espiritual, e você tem dentro de ti algo que te impulsiona a adorar. A Bíblia diz que nós fomos criados para louvor da sua graça. Nós somos seres que temos em nós, na nossa essência, um desejo de adorar. E esse desejo vem desde pequenino. Então, as crianças criam ídolos. Nós criamos ídolos. Nós criamos modelos. E quando você vê uma criança, muitas vezes com um ídolo, com um boneco, e aí ele diz, esse aqui é o Homem-Aranha. Eu quero ser, papai e mamãe, compra para mim. Eu quero pôr a roupa do Homem-Aranha. Eu vou subir, eu vou andar no chão. Eu vou ser igualzinho o Homem-Aranha. O que significa? Ele está desenvolvendo uma necessidade natural de criar os seus ídolos. Ele está criando um ídolo. E ele deseja ser como aquele ídolo. A Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes aos ídolos que nós adoramos. Pode pensar, mas não tem nada a ver, uma criança gosta de brincar. Amém. Mas nós precisamos, como servos de Deus, levar as nossas crianças a ter os verdadeiros modelos e saber discernir que estes ídolos são bons ou são maus. Porque eu posso ter um ídolo com um entendimento. Ídolo. Eu quero ser como Davi. Eu quero ser como Esther. Mulher guerreira. É bom, eu quero ser. É importante isso. Mas se eu conheço a Deus, eu sei que acima da Esther, eu sei que acima de Davi, eu sei que eu quero ser como Jesus e como Deus. Porque é uma necessidade, gente. Nós somos seres espirituais e muitas vezes nós procuramos aí hoje em dia, né, na internet, nós procuramos nos jogos, nós procuramos nas drogas. Por que uma pessoa fica aprisionada na droga e não consegue sair? Porque é ídolo.
Não consegue, é ídolo, é ídolo. Ai, aquilo me supre. Ai, aquilo me dá uma sensação de prazer. Eu fico eufórico quando eu ponho uma droga na minha boca, como eu cheiro uma cocaína. Não importa, eu fico algo. Por que eu fumo? Por que eu vou beber? Por quê? Porque eu estou tentando suprir uma falta do meu ser que está lá dentro, e é algo latente, é real. É real. E cada um é de um jeito. Então, as obras da carne, elas são subterfúgios para suprir o que é verdadeiro. São frutos que não são aquilo que Deus estabeleceu para nós e nos faz mal. Quando diz aqui a idolatrias e feitiçaria, todo ser humano ou vai adorar a Deus ou vai adorar qualquer coisa. Nenhum ser humano vai deixar de adorar. Nunca nenhum ser humano vai deixar de adorar. Porque nós não vivemos sem adoração, porque somos seres criados por Deus para adorar a nossa essência. Nos satisfazemos, nós somos completos na nossa vida, nós somos completos quando nós conseguimos adorar o Deus vivo. É algo que não existe nada que vai suprir como Deus. Obra da carne, idolatria. O ser humano é religioso. O ser humano procura formas, métodos de fazer alguma coisa para adorar por causa da sua essência. Por causa da forma que Deus formou ele. Gente, nós temos que entender, e quando diz, agora é outro tipo de distúrbio. E nós, quando não estamos equilibrados, nós temos distúrbios de caráter. Nós temos distúrbios emocionais. Nós não somos completos. Então nós temos distúrbios. E os distúrbios vão provocar estas coisas. Olha só. Inimizade. Um eu amo, outro eu odeio. Um eu tenho prazer, o outro eu desprezo. Inimizades, porfias, ciúmes. Ciúmes. Isso é distúrbio. Gente, nas nossas vidas, muitas vezes, tem distúrbios do nosso caráter, e nós temos ciúmes do nosso melhor amigo. Entre as garotinhas, ali, uma consegue uma roupa, outra consegue uma... e a outra ficou com ciúmes. Uma tem ciúmes, e por causa disso, o relacionamento é uma troca perigosa. Horrível. Inveja. Inveja. E o pior é que os ciúmes vai gerar um sentimento de falta de não aceitação da minha própria pessoa. Por que ela pode, por que ela consegue e eu não consigo? Por que eu não posso? Eu tenho inveja, eu tenho ciúmes. Isso vai gerar inimizades. Panelinhas, grupinhos. Eu ando com esse e esses aqui, gente, quando a gente vê os filmes, os filmes das escolas nos Estados Unidos, a gente fica chocado com a forma de vida. São grupos que se reúnem, você não pode entrar num outro grupo, é sempre aquele mesmo grupo, e é uma competição, e é um desprezo de um grupo para com o outro, é uma coisa assim, é algo intenso. Eu quero dizer, todos nós precisamos aprender a amar a todos. É normal que eu vou ter mais facilidade de me relacionar com alguém. Ué, isso é comum. Isso não é pecado.
Tem pessoas que a gente se identifica, que tem gostos parecidos, que tem coisas que pode me atrair e tudo, mas não significa que eu não amo a outra pessoa. Eu preciso de aprender a viver num relacionamento de amor. Relacionamento de amor entre todos nós. Sabendo quem eu realmente sou. Um tem um dom para uma coisa, tem gente que tem dom para arte e tudo, tem gente que tem dom, gosta de cozinhar e gosta de fazer outras coisas, tem gente que tem dom, tem arte de limpar, arrumar e tal. Sabe, são diferenças. E isso é maravilhoso, porque não existe nenhum igual. Mas aqui, quando diz porfia, ciúmes e iras, diferenças, dissensões e facções. Você sabe que isso aqui é obra da carne? Você sabe que essa tua atitude de rejeitar alguém e ter uma atitude com outra pessoa de desprezo é obra da carne e nós temos que nos arrepender? O que a gente voltando naquela história, a gente voltando lá na história de Raquel, era uma bagunça, porque, na verdade, ele poderia dizer, eu não tenho culpa. Eu trabalhei 7 anos pela minha amada. Eu fui enganado, e eu recebi a filha mais velha, e eu fui obrigada a ser marido dela. Mas a sociedade era daquela forma, só que ele antes tinha errado. Ele adquiriu o lugar dele. Ele alcançou o direito de primogenitura dele. E recebeu as bênçãos do pai através de trapaça. Ele trapassou através de trapaça. Por isso que, em nome de Jesus, como é? Eu quero dizer, existem pessoas que vivem ciclos. Ciclos. Aqui vem, ela vai para o emprego aqui, está tudo bem, todo mundo ama, e daqui a pouco alguém ficou contra, e daqui a pouco o grupo a excluiu. Aí ela vai para o outro, alguém ama, e depois, daqui a pouco, o grupo a excluiu. E ela fica pensando, porque eu não gosto daquela pessoa, porque eu não gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa que fez isso. Aonde você for, você vai rodar em círculos. Não é a questão das pessoas. Gente, não é a questão das pessoas. Existe um ciclo que está em volta de nós e nós temos que romper o ciclo através de romper e desfazer da nossa vida as obras da carne. Com arrependimento. Você está entendendo? Com arrependimento. O ciclo pode ser quebrado na minha vida. Todo lugar que tu vai acontece sempre as mesmas coisas, em lugares diferentes, de formas diferentes, mas sempre no final das contas eu fui rejeitado outra vez. Eu fui rejeitado outra vez. Opa, mas o que aconteceu? Ou uma herança de pecados dos antepassados, porque uma coisa que eu acho muito incrível na palavra de Deus, quando Noé amaldiçoou o seu filho Cão, porque ele viu a nudez do pai. Na palavra de Deus, ver a nudez significa ter relacionamento sexual. Ele fez isso e foi tentar chamar os irmãos, e os irmãos entraram com um pano e cobriram o pai e não aceitaram, mas aquilo que ele fez gerou maldição sobre ele. Mas quando Noé amaldiçoou, Noé não amaldiçoou o cão. Sabia? Quando Noé amaldiçoou, ele diz, Canaã será amaldiçoado e todos os seus. O que ele diz? A maldição vai acontecer no filho.
É o filho que vai receber. O pai pecou. Alguma coisa pode vir, mas a maldição cai sobre o filho. E passa de geração em geração. E vai multiplicando. Agora, em nome de Jesus, Deus veio para mudar a história da nossa história. Ele diz, Ele levou sobre si todas as nossas maldições. As maldições são geradas também por frutos das obras da carne. Quando você tem inveja e ciúmes de uma outra pessoa, você também passará por isso. Eu tenho, farão sobre mim também. A maldição, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Aquilo que eu provoco e faço, eu receberei sobre a minha vida, e os meus filhos herdarão o pecado que eu cometi. Agora nós vemos toda a história desse homem que bagunça. E a Lia deu filhos. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Que coisa! Mas não foi Labão que traiu Jacó? Por que que Deus fechou a madre de Raquel? Se Deus sabia que Labão tinha traído. Por quê? Porque antes Jacó tinha traído. Ele tinha sido traiçoeiro. Ali veio as consequências. Deus fechou a madre de Raquel e ele liberou a Lia para ter filhos, para ver se o coração de Jacó também poderia ter mudado nas suas atitudes. Ele foi um homem passivo nesse relacionamento. Ele foi um homem passivo, sabia? Por quê? Será que ele não percebia os olhares? Existia até aquele ponto, diziam 4 filhos. E como a Raquel não era mãe das crianças, as crianças olhavam também com desprezo, deviam zombar da Raquel e tratar, e a Lia também. E na mesa, sentado à mesa, na hora da comida, estava a Lia, estava a Raquel, e a Lia olhava com ódio para Raquel, e Raquel se sentia rejeitado, e as crianças criavam uma situação. Eu quero dizer, gente, a história é difícil. Isso não é diferente na nossa casa. Isso não está diferente dentro do nosso coração. Nós temos que ir diante de Deus e ter coragem, Pai. Qual é a minha atitude diante das pessoas? Você tem que ter coragem. Se você tiver ciúmes por alguém e chegar diante de Deus e falar, Pai, eu me arrependo. Por favor, arranca esse sentimento. Me dá aquilo que eu preciso. Eu não tenho que ter ciúmes nem inveja. Raquel estava desesperada porque não podia ter filhos. Mas olha o que ela fez. Aqui diz que ela teve inveja da sua irmã. E ela diz, dai-me filho, senão eu morro, por favor. Faça alguma coisa, Jacó, eu não suporto essa situação dentro de casa. Lia está aqui, ela me tirou você. E ela já teve 4 filhos e eu não tive nenhum. E eles me desprezam. Imagina a palavra que ela falou, você, por favor, me dá filho, senão eu morro. Que palavra forte! Então, olha a atitude de Jacó. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel,
e disse: Acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Em vez do cara ter uma sensibilidade, chegar, tá bom, querida, nós vamos orar e tudo, Deus ainda vai mudar a história. Não fica assim. Ele ficou com raiva dela, porque ela chorou desse jeito, desesperada. Por favor, eu vou morrer se tu não me der um filho. Será que é diferente da gente? Quantas vezes somos obsessivos, somos loucos, somos obstinados, queremos as coisas do nosso jeito. Muitas vezes Deus não permite. Não só não permite, mas às vezes não é o tempo. Nós temos que aprender a agradecer a Deus pela vida, por tudo. Ora, se eu tiver ou não tiver, por que eu fico... Uma vez eu estava vendo uma situação, alguém conseguiu comprar um carro bonito e tudo, e a outra pessoa lutou tanto, nunca conseguiu comprar o carro que ela queria, mas aquela pessoa conseguiu comprar o carro. Em vez de eu me alegrar com aquela pessoa que conseguiu algo especial na sua vida, eu digo, deve ter feito alguma coisa mesmo. Isso aí deve ter roubado. Como que conseguiu esse carro? Que absurdo. Conseguiu o carro e eu não. Eu também quero. Sentimentos que nós temos que ir na presença de Deus. Deus, gera o teu amor. Que eu possa me alegrar com a conquista do meu irmão. Se o meu irmão alcançou, glória a Deus, eu estou feliz por causa da conquista do meu irmão, em nome de Jesus. Se existe qualquer outro sentimento, eu tenho que ir no altar e falar: Deus, por favor, tira de mim, porque isso é sentimento carnal e abre portas para demônios. Todas as obras da carne abrem portas para demônios. E é uma sequência de situação para destruir a mim mesmo. Agora aqui, Jacó não entendeu nada. Ele não estava percebendo que a mulher estava sofrendo dentro de casa. Na mesma casa, sofrendo desse jeito. Respondeu ela: Eis aqui minha serva Bila. Recebe-a por mulher, para que ela tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher. Jacó aceitou, deitou-se com ela, e Bila concebeu e deu a Jacó um filho, Dan. O filho chamava Dan. Porque era desonra para uma mulher, nós já falamos muitas vezes isso aqui, né? Era uma desonra para uma mulher não conseguir ter filhos. Significa que ela era amaldiçoada. E ela queria ter filhos, então ela deu a sua empregada. Agora, que coisa mais esquisita. Imagina dar a empregada para o seu próprio marido. Para ela ter um filho. E teve. E também... Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz o segundo filho. E esse se chamava Naftali. Agora nós vemos o seguinte: Lia não devia ter ficado satisfeita. Afinal de contas, ela já tinha 4 filhos com Jacó. Mas quando ela viu que Raquel tinha agora 2 filhos da ama, ela também ficou com ciúmes. Tu quer andar nessa casa? Eu não suportaria andar numa casa como essa. Misericórdia. Terrível. Aí, olha, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou Zilpa,
a sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gate. Depois deu Zilpa outra vez a serva de Lia, o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, feliz sou eu, as filhas me chamarão felizes. E chamou Aser. Agora assim, ó, primeiro ela teve os 4, a outra queria morrer, aí deu a empregada deu 2 filhas, aí a primeira que já tinha 4 morreu de ciúmes também, aí deu a empregada dela, e aí teve mais 2, e disse, agora eu sou feliz, agora eu tenho 6 filhos, eu tenho mais do que Raquel. Gente, você imagina uma mesa de almoço, e essa turma toda sentada e comendo junto na mesma mesa? Você imagina que tipo de relacionamento que os meninos, que os filhos tinham entre eles? A competição, né? Zombaria, a humilhação, os filhos de Lia humilhavam os outros filhos de Raquel, riam da cara dele, eu estava no meio jogando bola, viu, é porque você é filho de Raquel. Eu estou fazendo essas encenações, porque às vezes a gente não tem uma noção da seriedade, da intensidade que é uma pessoa ter a carne desenvolvida e as obras da carne. A falta de temor e de saber, você é única. Você é importante. A primeira coisa que não importa o que estiver acontecendo com o outro, eu sei quem é Deus, eu sei que Deus me ama e nada do que acontecer ao meu redor vai me atingir. Eu sei que mas eu tenho uma doença horrível, alguém vem e começa, você tem uma doença, você, né? Não sei o que, assim, gente, nós somos chamados para amar. Jesus amou apesar de nós sermos o que nós somos. E Jesus quer que nós aprendamos a amar até os nossos inimigos e aqueles que nos traem, que nos maltratam e aqueles que são melhores do que nós. Nós temos que aprender a amar aqueles que são melhores do que nós. Sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém que alcançou mais, sempre. Eu não posso me sentir ofendida e posso agir de forma com maldade nas minhas atitudes. Vocês estão entendendo que o que Deus está querendo gerar, eu estou trazendo um pouquinho do que acontece na vida de cada um de nós, para a gente conseguir no altar e falar, Deus muda o meu caráter. Eu preciso de ser igual a Jesus. Olha só, misericórdia. No versículo 14, saiu Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel e Lia, dai-me, peço-te das mandrágoras do teu filho. Respondeu-lhe ela. É já pouco que haja tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel. Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do seu filho? Eu só estou mostrando o seguinte, a confusão era o tempo inteiro, eles só conseguiam comprar um trocinho lá qualquer e trouxe, aí Raquel pede também, assim, mas imagina, para ti nada, eu já tenho tão pouco, você ainda roubou meu marido? Apesar dela ter os filhos, você rouba, mas como que você age? Então, gente, era um tempo de jogo, um jogando contra o outro, o tempo inteiro era uma vida terrível que elas viviam dentro daquela casa. O coração do homem é mau.
mas Cristo veio para mudar. Eu preciso de aprender a ter bondade no meu coração, mesmo que os outros são maus. Eu diz, façando bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas nós precisamos aprender a desenvolver um coração de amor e puro, desejando com que todos possam ser felizes e não desejando que tudo seja para mim, mesmo que eu não tenha nada. Eu penso no bem do outro, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que eu tenha sido amaldiçoado, maltratado, traído. Eu fiz de tudo que eu podia, mas eu sei que o que Deus quer é que nós aprendamos. Vamos ver essas histórias aqui. Toda essa bagunça na vida de Jacó é por causa do caráter dele. A trama aconteceu, a bagunça veio por todo lado, por causa da maldade do coração dele, do egoísmo, do desejo de querer alguma coisa que não era dele. Ele quis o direito de primogenitura, mas Deus falou que daria. Por que ele não esperou um tempo? Foi Deus que disse, não, o mais novo vai sobre o mais velho vai servir o mais novo. Já estava escrito. Ele não precisava de manifestar e manipular todas as circunstâncias para que as coisas acontecessem do jeito que ele queria. Se Deus falou, Ele sabe como fazer. Se Deus falou, Ele sabe como fazer. Se Deus falou, Ele sabe como fazer. O que eu preciso é entregar minha alma a Jesus. Pai, eu entrego os meus sentimentos, os meus desejos. Cura-me, Senhor. Arranca esse sentimento de ciúmes, de raiva, de ira, de ódio. Pai, de crítica, de maldade. Porque são obras da carne. Mas olha aqui. Versículo 17, e ouviu Deus a Lia. Outra vez. Ela já tinha 6 filhos. E ela concebeu e deu à luz ao 5º filho. Aqui é 5º filho, não, ela tinha 7, né? Aqui é o 5º filho do ventre dela. Então disse Lia, Deus me tem dado o meu galardão, porque dei minha serva ao meu marido, e o chamou Issacar. Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia, Deus me deu um excelente dote desta vez. Olha a luta de Lia. A Lia estava lutando o tempo inteiro, fazendo de tudo isso. Ela não estava tendo filhos por causa de amor. Ela não estava tendo filhos porque era um prazer. Ela estava tendo filhos porque ela precisava de sentir que aquele homem amava ela. Só isso. E ela diz, desta vez o meu marido me trará com honras, porque lhe dei 6 filhos, e chamou Zebulon. Então, gente, a vida de Raquel e a vida de Lia era uma vida de competição. O tempo inteiro as duas lutando por um amor. Gente, isso aqui não está fora da nossa vida, não. Muitas vezes nós vivemos debaixo de competição, de ciúmes, de inveja, de trapaça, de maldade. Nós criamos armadilhas para detonar com as pessoas. Nós queremos ser superiores, nós queremos pisar uns nos outros. E dizemos que amamos, mas quando temos a oportunidade, nós não somos humildes. Não, eu te passo. É para você. Eu cedo o meu lugar. Eu te abençoo. Porque Deus, quando Ele olha para a terra, Ele procura na terra corações bons. Deus, quando Ele olha para a terra, Ele procura pessoas que Ele pode usar. Pessoas humildes. Quando Deus parou os céus
e veio e abençoou a vida de Ruth, porque Ruth ela deu a sua vida para sua sogra velhinha, que não sabia nem tinha como sobreviver direito. Ela deu e ela amou. Quando nós aprendemos o verdadeiro amor de Deus, nós nos doamos e sem esperar nada em troca. O verdadeiro amor, eu dou. Se eu tiver troca, amém. Mas se eu não tiver, eu dei. Sabe por quê? Quando nós fazemos isso, é Deus que vai se mover e vai levantar pessoas para te abençoar. E normalmente não são as pessoas que você abençoou e que você ajudou. Muitas vezes as pessoas que você abençoou e ajudou são pessoas que traíram você, porque também tinham um coração mau. Mas Deus está vendo a tua atitude. Vai chegar a hora que Deus vai se levantar e vai recompensar, porque nós estamos plantando. O que o homem plantar, ele vai colher. Se eu estou plantando amor, e se eu estou abençoando, mesmo que eu estou sendo traída, eu posso estar sendo traída, mas eu estou plantando amor e eu estou me doando, mesmo que eu não receba em troca. Vai chegar, o Deus Todo-Poderoso vai vir para mim e Ele vai me honrar. Vale a pena fazer o bem, até para que eu seja abençoado. Vocês estão vendo a bagunça dessa casa? Gente, essa mulher Lia aqui estava querendo ter filho só para ver se o homem honrava ela. E a outra morria de ciúmes, porque não podia ter filho. Essa é a bagunça. Agora no versículo 21. Algum tempo mais tarde deu à luz uma filha e chamou Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Agora! Lia teve uma filha chamada Diná. Gente, mas qual foi a trapaça familiar que aconteceu? O filho mais velho se chamou Rúben. É? Pois é. Mas aqui nós vamos guardar essa história de Diná, porque veio fatos. A Bíblia normalmente fala dos filhos. Poucas vezes a Bíblia fala do nome de mulheres. Muitas vezes quando fala do nome, teve filhos, filho tal, filho tal, filho tal, e filhas. E não conta o nome das filhas, nem quantas filhas são, só fala que teve filhas. Jesus que veio restaurar o lugar da mulher, né? Na genealogia dela tem 4 mulheres, mas o Velho Testamento era o homem, sempre o homem, porque na queda a mulher perdeu o lugar dela. Ela ficou debaixo, não ao lado como era o propósito de Deus. Mas Jesus veio para restituir o lugar da mulher. Amém? E aqui, versículo 22. Então Deus se lembrou de Raquel, ouviu, abriu a sua madre, e ela concebeu. E deu à luz um filho. Tirou-me Deus da minha afronta, e chamou-lhe José, dizendo: acrescenta-me, Senhor, outro filho. José. José é filho de quem? Da amada Raquel. Imagina o conflito familiar no momento do nascimento daquele bebê. Todo mundo sabia tudo o que já tinha acontecido, a forma de Lia tratar, das crianças tratarem, e todo mundo desprezando o tempo inteiro Raquel. Raquel era desprezada naquela casa, ela era humilhada naquela casa, e de repente veio um bebê, e quando nasce aquele José todo...
Ah, Raquel teve um filho, é? Ah, que coisa é essa? Desprezo. Desde que José nasceu, ele foi desprezado por toda a família. Gente, e aí esse pai passa a ter esse filho como a coisa mais importante na vida dele e põe ele numa posição superior. Esse aqui é meu sonho, agora cumpriu, agora Deus me abençoou. Esse agora José, ele é o meu fruto, o fruto do meu amor, porque eu amo Raquel. E desprezou todos os outros filhos e fez dentro de casa uma bagunça maior. Todo mundo agora era igual, mas José era estrela, José era o melhor, José era importante. Por quê? Porque ele era filho de quem? De Raquel. Mas Raquel foi aquela que roubou os ídolos do pai. Raquel, quando eles saíram lá de Labão, ele teve que fugir da casa de Labão, fugir. Porque Labão traía o tempo inteiro, ele vivia debaixo de um traidor, de um homem que abusava dele o tempo inteiro, e ele não parava de trabalhar. Ele tentava fazer as coisas, e a única coisa que acontecia com ele era trama, mas ao mesmo tempo, por causa do coração, Deus o honrou e o abençoou ainda. E aí vem José dentro daquela casa. Desde pequenininho, vem cá José, ai José, vem, senta no colo do papai, vamos lá, vamos ali, José, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. E agora não tem mais filho nenhum. Então, desde o nascimento de José, gerou-se um sentimento de ciúmes por todos. Gente, aqui nós vemos o ser humano, a obra da carne. A obra da carne. Uma família destroçada, uma família cheia de traumas, de feridas, de doenças emocionais, de maldade, de ciúmes. A Lia, você acha que a Lia estava feliz porque tinha os filhos, porque ela amava os filhos? Ela estava feliz porque ela ganhou os filhos, porque ela achava que se ela tivesse um filho, o marido ia amar ela. Mas não era uma coisa comum, não era uma coisa natural, era uma família terrível. Jacó teve que sair da casa de Labão quando ele tinha 11 filhos. Ele levou embora e o cara disse, não, mas essas meninas são minhas filhas. Você não vai embora. Aí ele disse, mas eu paguei. Eu tenho direito. Eu trabalhei 7 anos por uma, 7 anos por outra. Os filhos são frutos do meu ventre e das minhas 2 mulheres e das minhas servas. E eu vou embora. Ele disse, não, faça uma aliança comigo, permanece aqui. Mas Deus, por causa da atitude, vocês estão vendo o seguinte, a atitude de Labão fez com que Deus abençoasse Jacó. A atitude de fidelidade de uma, Deus abençoava. A atitude de sentimento de ira, de ciúmes, de inveja e de maldade, etc., a Deus amaldiçoava. Deus fechou a madre por causa da maldição, dos sentimentos. Eu quero dizer, os sentimentos que nós temos dentro de nós provocam as consequências no decorrer da nossa vida. Nós temos que tratar com o nosso sentimento. Nós temos que tratar com o nosso sentimento.
Não importa o que o outro fez, ou o que o outro é, ou o que o outro tem, ou o que o outro alcançou. Se eu gostaria muito de ter um olho azul e ser alta e tal, e o meu olho é preto, e eu sou baixa e gorda, e eu não suporto. E quando eu vejo uma pessoa que é magra e alta, e tem aqueles olhos azuis, ai Deus, por que o Senhor não me fez desse jeito? Deus não te fez desse jeito, porque Deus escolheu que você fosse exatamente como tu és, e Deus te deu habilidades e dons que não deu para mais ninguém. Ninguém pode substituir outra pessoa. Ninguém pode substituir outra pessoa. Se alguém tem um chamado, o chamado vai ser cumprido. Se alguém tem um chamado no ministério de louvor, só essa pessoa pode cumprir. Se vier outra pessoa no ministério de louvor, o que vai acontecer é diferente, porque a unção é outra. Só você pode cumprir o que Deus tem para você. Por isso Deus te fez único. E eu preciso de aprender a amar a Deus. E aprender a agradecer a Deus. Senhor, obrigado por causa do meu corpo, obrigado por causa do meu olho, obrigado por causa do meu cabelo, obrigado por causa da minha perna, obrigado por causa das minhas mãos, obrigado por causa do meu jeito, da cor da minha pele, obrigada porque eu fui escolhida por ti, e eu sei que eu sou linda ou lindo, dessa forma que Deus me formou. Você sabe que quando uma pessoa se ama, e ela começa a despertar, gente, todo mundo olha e fala assim, nossa, como ela é linda. A pessoa brilha. Não é a questão de uma beleza, porque a beleza é relativa à igreja. Tem gente que ama a mulher que é mais gorda. E não é só que é gorda. Agora eu quero dizer uma coisa, como que eram os desenhos de Leonardo da Vinci e as pessoas lá daquela época? Eles achavam que quanto mais marcas que tinham no corpo, quanto mais gorda, era mais saúde, era mais bonita. Por quê? Você acha que Leonardo da Vinci pintou aquelas mulheres todas gordinhas e marcadas e tudo porque era feio? Porque naquela época a beleza para o homem era uma mulher cheinha. E nós estamos vivendo uma sociedade que hoje a mulher tem que ser magrinha, assim, nada, lisinha. Eu quero te dizer, alguns vão gostar da magrinha. Alguns vão gostar, por que você fala... Ai, gente, eu vou contar uma história. Uma vez tinha uma pessoa que frequentava uma igreja. E eu olhava para aquela pessoa e eu falava, Senhor, como que pode existir uma moça tão feia? Eu estou falando Geisa. Como que pode existir uma pessoa tão feia? Ela toda deformada, ela é tão feia. Isso eu enxergava desse jeito. Aí um dia eu vi que a menina arranjou um namorado e outras moças estavam sem namorados. E aquela menina, isso é um fato que aconteceu em Belo Horizonte. E aquela menina casou com aquele homem. O homem era lindo, riquíssimo. Isso é verdade. Aí eu pensei assim, mas como que pode aquele cara escolher essa moça feia, horrível? Que coisa mais esquisita. Eu quero te dizer, não existe feio. Cada pessoa tem um chamado e um dom de uma forma diferente. Sabe, você tem que ir no espelho e falar, obrigada, Deus, porque eu sou linda. E o Senhor escolheu que eu fosse do jeito que eu sou. E tem alguém nesse mundo que vai me achar linda e maravilhosa. E essa pessoa vai me amar. Porque não existe feio. Não, sempre vai ter alguém que Deus separou e amou e separou e te fez de uma forma
forma especial. Em nome de Jesus, esse espírito maligno da sociedade que rotula conceitos está quebrado em nome de Jesus. Não existe feio, existe diferenças de raças, de tipos de pessoa e tudo, mas todos nós precisamos de ir no altar e pedir a cura de Deus. Se eu não gosto da forma da minha perna, Senhor, eu quero aprender a agradecer. E ainda Deus vai mostrar por que Ele te fez daquela forma. Alguma coisa vai acontecer que você vai entender por que você é especial desse jeito. E isso é o propósito maior do nosso Deus. Imagina esta casa. José super protegido, a bagunça de 4 mulheres, todas com seus filhos, todo mundo enciumando de Raquel, Raquel dentro de casa, desprezada e humilhada por todas as outras pessoas. Deve ter sido até difícil quando Raquel teve o bebezinho chamado José. Deve ter sido difícil, porque os outros bebês, quando nasciam, todo mundo pegava no colo, brincava, levava para lá e para cá. José não. José, ele não era tratado dessa forma. Ele era diferente. Será que nós estamos entendendo o que Deus está querendo fazer hoje aqui? Olha. Mas a história de Raquel, só vou completar aqui. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: agora acabou, eu alcancei. Despede-me a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Vocês lembram o que eu falei no último culto? Que quando Deus trouxe uma palavra para Jacó, Deus disse que abençoaria ele, e que ele se tornaria rico, que ele seria pai de muitas nações. E ele trouxe uma palavra. Jacó fez uma aliança com Deus. E quando Jacó fez essa aliança com Deus, eu disse: se tu cuidares de mim, se você me der o que comer, o que vestir, e me der tudo o que eu necessitar, e se tu me levar de volta para a minha casa, ele tinha que voltar. Eu serei servo. Se tu me levar de volta para a minha casa, eu farei uma aliança contigo. Agora nós vemos o final de todas as coisas. Ele recebeu agora todos os filhos. Primeiro são 11 filhos até agora. Gente, a história de Jacó com Raquel é tão difícil, que quando Raquel tem o segundo filho, ela morre no parto. E ele não pôde usufruir do amor. Teve Benjamim, na hora do tio neném nascer, ele nem teve oportunidade de viver como ele sonhava viver com a sua esposa. Ela morreu no parto do 12º filho. E o que mais mexia no meu coração, porque eu vejo essa história anos e anos, conheço essa história, já estudei, eu fico assim: Deus, tudo bem, mas o Senhor disse que iria abençoar Abraão, Isaac, Jacó e José, e que o Senhor falou que seria pai de muitas nações, que o Senhor o abençoaria. Mas Deus, como que o povo de Israel foi gerado com 4 mulheres, numa trama terrível, num relacionamento horrível, e o Senhor abençoou o povo de Israel? E esse é o povo de Israel, gerado dessa forma, nessa trama de confusão, de ciúmes, de inveja, de briga, de tudo. Sabe por quê? Uma simbologia. Existe o povo de Israel físico, que é os judeus. E existe o povo de Israel celestial, que é a igreja,
Porque nós somos gerados em tramas, em confusões, em brigas, em discórdias, em ciúmes, em inveja e todas essas coisas. Mas hoje Jesus quer mudar a nossa história. E eu quero que você feche os teus olhos. Hoje nós falamos de tantas obras da carne. Quais são as obras da carne que o Espírito Santo falou no seu coração? Nós temos que nos arrepender. Nós temos que andar no Espírito e não na carne. Nós, como servos de Deus, não podemos viver na carne, tendo ciúmes, inveja, ira e competição e coisas semelhantes a esta. Nós temos que nos arrepender. E por isso, igreja, eu vou dar uma oportunidade. Ô, gente, tem gente que é estupim curto. Qualquer coisa levanta a voz, qualquer coisa briga, qualquer coisa explode. É obra da carne. Nós temos que aprender a amar. E aprender a nos submeter às lideranças. E sermos humildes para aprendermos o que Deus tem para nós. Olha, fala assim: meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor falou que nós deveríamos andar no Espírito e não deveríamos, de forma alguma, satisfazer os desejos, as concupiscências da carne. Por isso, nesta hora, eu me coloco no teu altar. Eu sei que existe uma luta interna que opõe-se ao outro. Porque a nossa carne não deseja fazer aquilo que o Espírito deseja fazer em mim. Eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados e pelos sentimentos da minha alma. Eu te peço perdão por toda prostituição, por toda impureza, pela lascívia, por coisas semelhantes a essas, que eu busco para suprir o vazio da minha alma, que foi gerado na minha formação. Pai, preenche o meu ser. Eu te peço perdão, porque eu fui criado para adorar. Eu tenho a essência da adoração. E quando eu não adoro o Senhor, eu crio a minha própria idolatria, e a minha feitiçaria, a minha bruxaria. Eu me arrependo, porque isso é o mesmo que adultério, é pecado diante de ti. Pai, eu me arrependo pelos meus sentimentos em relação às pessoas. Pai, quantas vezes eu tenho ciúmes, inveja, inimizades, porfias. Eu sou uma pessoa que gero dissensões, brigas, facções. Pai, perdão pela minha inveja. Eu quero que o Senhor venha agora tocar no meu coração, curar a minha alma de todos esses sentimentos ruins. Pai, venha suprir o meu coração. Venha completar as necessidades mais profundas da minha alma. Pai, em nome de Jesus, me perdoa quando eu me dou
para tantos pecados, como drogas, bebedices, coisas que destroem o meu corpo. Eu quero te pedir perdão. Todas estas coisas são frutos da carne, porque o meu espírito não está curado, porque a minha alma não está curada, porque eu ainda não estou fluindo como tu queres que eu flua. Eu me arrependo, rejeito, renego e renuncio. Todas essas coisas saiam agora da minha vida. Muda a minha história, muda os meus conceitos, muda os meus pensamentos. Eu quero que o Senhor gere em mim o teu amor, a tua paz, a tua benignidade e bondade, a tua longanimidade, a tua mansidão, equilíbrio e domínio próprio. Eu não quero ser movido por impulso e por sentimentos da minha alma corrupta. Transforma-me numa pessoa como tu és. Eu entrego toda a minha vida a ti. Eu não quero viver como Jacó viveu. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu sei que Jacó, para ser transformado, passou por coisas horríveis. Pai, não deixa que eu passe, mas que eu vença as batalhas e que eu possa andar segundo o Espírito Santo de Deus, liderado pelo Senhor. Eu quero dar frutos, frutos dignos, frutos que te honram e que amam, primeiro a mim e também os outros, conforme tu me amas. Eu quero amar os outros. Eu quero que o Senhor cumpra em mim o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Uau! Fica em pé, igreja. Esse culto de hoje, eu vou pedir, se você consegue, até ouvir outras vezes. Pedir a que o Espírito Santo comece a falar no coração. Se você percebe que existe alguns desses sentimentos escondidos dentro de você, eles vêm quando eu passo por situações. Quando eu sou traído, quando eu sou magoado, quando falam mal de mim. Quando eu estou, aí eu vejo qual é o sentimento que está aqui. Quando alguém ganha alguma coisa, quando alguém compra uma casa, compra um carro, ele se tornou feliz, aquilo eles falam assim, o que está acontecendo comigo? O que eu sinto quando as coisas acontecem? E aí você vai ao altar. Pai, eu descobri que eu tenho ciúmes. Eu descobri que eu tenho inveja. Porque, gente, quem tem inveja e ciúmes é maldoso. Costuma ser ruim com os outros. Para se defender. Então, a gente não quer ser como Jesus. Você tem que ir no altar e falar, Pai, eu me disponho, eu quero, em nome de Jesus, eu quero ser como Tu és. Eu quero aprender a andar segundo o Teu propósito. Seja sincero, amados. Você que está conosco pela internet, seja sincero. Coloca a sua vida no altar. Declara perdão para aqueles que te magoaram. Vive o verdadeiro amor. Deixa o Senhor restaurar, curar, limpar. Em nome de Jesus, que a graça e que a comunhão do Senhor esteja completando a sua vida.